Bom, além do projeto da lei orçamentária, o governo também enviou para o Congresso o projeto do Plano Plurianual, o PPA, que prevê 5 trilhões e 400 bilhões de reais para serem gastos até 2015, um valor que é 38% maior do que a proposta do PPA passada. Mais da metade desses recursos, 2,6 trilhões de reais, serão aplicados na área social para o aperfeiçoamento do SUS, programas de geração de emprego e renda, assistência social, educação, agricultura familiar e Bolsa Família. O setor de infraestrutura vai receber 1 trilhão e 200 bilhões de reais. A habitação vai receber 32% desse valor, ou seja, 400 bilhões. Para falar mais sobre as propostas que chegaram ao Congresso, conversamos agora com o consultor de orçamento da Câmara dos Deputados, Ricardo Volpi. Muito bom dia, Ricardo. Um prazer tê-lo conosco aqui no Manhã no Parlamento. Bom dia, Lincoln. Meu caro, antes de começarmos a tratar especificamente desses projetos que chegaram, especificamente, mas não de maneira aprofundada, até porque é cedo demais para aprofundar, mas a gente quer descobrir aí alguns detalhes importantes desse novo projeto. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte a importância do projeto da lei orçamentária e a importância do plano plurianual. Certo. No caso da lei orçamentária anual, ela estabelece os limites, né, que os gastos que o governo federal, nas mais diversas pastas, né, ministérios, etc., né, poderão realizar em 2012. Né? E assim demonstra, dos recursos arrecadados, né, pelo governo federal, as suas destinações nas diversas pastas ministeriais. Agora, Ricardo... No caso do PPA, né? Então, no caso do PPA, né? No caso do plano plurianual, que a gente chama de PPA, esse ano o governo trouxe algumas mudanças, né? Qual que é o objetivo principal do plano plurianual? Apresentar para a sociedade, nos próximos 4 anos de governo, incluindo um ano do governo seguinte, né? Que no caso a presidenta Dilma está realizando um ano do PPA do Lula, né, que é 2011, o PPA vigente do próximo ano é 2012 a 15, né? Então, ela vai realizar 3 anos de um plano e o próximo governo realizará um ano para dar continuidade às ações governamentais, né? Então, o plano plurianual, além dessa questão de continuidade daquilo que já vem sendo feito, ele busca planejar no médio prazo, 4 anos, né, os diversos investimentos e políticas que o governo vai realizar, como hidrelétricas, vamos supor, uma hidrelétrica pode demorar 20 anos para ser realizada e dentro daquele plano você realizar 10% apenas dela. Ou outros projetos vão iniciar e terminar, como a Copa do Mundo, né? É um projeto que vai terminar agora, fatalmente, dado a realização, né? Então o plano apresenta para a sociedade aquilo que vai ser feito. No entanto, e também revela os indicadores sociais, vamos supor, taxa de analfabetismo, aquilo que o governo pretende reduzir, né? Olha, eu tenho uma taxa de analfabetismo, o índice de mortalidade infantil, tem alguns indicadores, né, que o plano tem que demonstrar que a aplicação que o governo vem realizando afeta e reduz esses indicadores que a gente chama, né, de resultado. No entanto, o governo apresentou algumas mudanças que não está, como o PPA atual, dando tanta transparência, tanto dos indicadores, qual que vai ser, ele só apresenta o indicador atual, aferido, mas ele não diz em que ponto ele vai chegar no final do governo, no final do plano, e também não apresenta as metas de realização das obras, dos investimentos. Ele só fala, vou fazer tais estradas, mas não diz quanto, nem quando, em que ponto ele vai chegar durante o governo dele. E meta é um item fundamental num planejamento. Não é? Então fica um pouco menos transparente agora aquilo que o governo está se comprometendo a fazer. Nós estamos conversando com o consultor de orçamento aqui da Câmara dos Deputados, Ricardo Volpi. Ricardo, uma das críticas que se costuma fazer recorrentemente à lei orçamentária, e talvez esteja aí o motivo para o governo ser mais genérico nessa proposta, é que ela seria uma peça de ficção. É óbvio que há um exagero nessa definição, mas é bem verdade que nem tudo que está na letra da lei, apesar de ser uma lei, é cumprido, vira realidade.
não só por flexibilizações institucionais que já existem, como, por exemplo, a desvinculação de receitas da União, que permite ao governo manejar 20% de acordo com critérios que não estão na lei, e a capacidade, por exemplo, de contingenciar, de empenhar, mas não pagar. A realidade da lei orçamentária hoje, ela tende mais a esse extremo da peça de ficção ou tende mais ao extremo do orçamento impositivo, que é o desejo de alguns, que é um orçamento que seja cumprido conforme a letra da lei? Olha, essa pergunta é oportuna ao extremo para quem quer entender um pouquinho do orçamento, né? Essa história do orçamento ser uma peça de ficção, a gente tem que olhar com muita cautela. Em que medida que tem que ter cautela quando você faz uma afirmação dessa? Que do total das receitas disponíveis, né? Alô? Estamos ouvindo. Do total das receitas disponíveis, quase 90% são despesas obrigatórias. Então, daquilo que o governo arrecada, ele destina 90% para despesas obrigatórias. Aquilo que gasta, é como se fosse injeção na veia, não tem discricionalidade e é 100% executado no orçamento. Vou dar um exemplo. Gasto com pessoal, previdência, né, aposentados, tá certo? Transferências de estados e municípios, a participação nos fundos, né, de participação dos estados e municípios na receita da União. Dentre outras despesas, arrecadou, gastou. Eu quero até fazer um adendo, Ricardo, eu acho que você vai concordar comigo, que não só são obrigatórias, como são praticamente imutáveis, né? Não há uma quase impossibilidade de mudança, porque, por exemplo, a aposentadoria tem o direito adquirido de quem já se aposentou, e por aí vai, né? Isso. Não é impossível, pelo contrário, às vezes ela vem subestimada e normalmente alguns contingenciamentos acabam acontecendo por ter sido subestimadas essas despesas obrigatórias. Então, o que é chamado peça de ficção são as discricionárias. E dentro dessas discricionárias estão diversas áreas que acabam sendo essenciais para a vida do cidadão. Então, mesmo querendo contingenciar, o Estado tem que manter minimamente funcionando outros serviços, né? Tem passaporte, tem uma série de serviços que eu poderia dar como exemplo aqui, né? Então, o que realmente que vira uma peça de ficção são os investimentos públicos, tá certo? Que aí que o Estado pode adiar, de fato, né? Então você tem as obrigatórias, as chamadas discricionárias, e dentro dessa discricionária tem serviços essenciais que você não tem como deixar de realizar. Mesmo não sendo obrigatória, você tem que realizar, né? E o que sobra são os investimentos. No caso dos investimentos, a questão da não execução, ou de ser uma peça de ficção, muito menos depende da questão do orçamento, muito mais de se buscar uma nova forma da gente planejar as obras. A gente pode dar um exemplo, 2 exemplos. O PAC, ele está fora do contingenciamento. E nem por isso ele tem uma ótima execução orçamentária, né? Então, mesmo o PAC sendo, vamos chamar, quase obrigatório, não se executa na forma que se espera, né? Isso, e também o exemplo, a Copa do Mundo está aí, no começo teve grandes dificuldades de se investir. E o principal motivo é que o Estado brasileiro ele não tem um ciclo de maturação de projetos, de investimentos. Ele planeja de uma forma pouco, vamos chamar assim, precisa de mais instrumentos que permite que ao longo do tempo vão se maturando projetos e que realmente começa a entrar no orçamento projetos maduros que estão aptos à execução. Então entra diversos projetos que ainda não estão com projeto base, projeto executivo, como na Copa do Mundo, o Maracanã e outros estados pararam pelo TCU por não ter projeto. Assim como outras licitações ocorrem e tem problema, porque não tem projetos. É o caso também aí do Trem-Bala Rio-São Paulo, e assim vai. Então o que o Estado brasileiro precisa melhorar é a forma de planejar. É isso que a gente tem falado muito aqui em alguns documentos e junto com alguns deputados para tentar quem sabe agora, nesse novo PPA, que o Estado consiga estabelecer uma nova forma de planejar. Mas, ao mesmo tempo, ele está reduzindo a transparência, então talvez, não sei se
se vai conseguir a contento, e a gente está com uma série de pressões na área da Copa do Mundo, de Olimpíadas. Então, quer dizer, esse planejamento deveria ter sido feito há 2, 3 anos atrás. Agora vai no atropelo mesmo, com flexibilizando licitações. Quer dizer, o problema não é flexibilizar a licitação e falar, não precisa de projeto. Pelo contrário, né, para você fazer uma casa, você tem que ter o projeto, senão a sua casa não vai sair boa de qualquer maneira se você fazer uma casa sem projeto. É mais ou menos isso. Agora, Ricardo Volpi, falando em projeto, dentro tanto do PPA quanto do orçamento, a área social teve um destaque muito grande, né? Existem projetos definidos dentro desse setor, tanto no PPA quanto no orçamento, ou está de uma coisa vaga, está solto? Sempre tem definições. Nos últimos anos, o Estado vem, em cada área, tanto no plano quanto no próprio orçamento, são definidos dotações ou previsões, no caso do plano, de melhorias. Então, todo governo estabelece, no caso dos objetivos, vamos falar do PPA, tem umas metas de melhorias lá, que até algumas audaciosas, etc., na área social, na área de infraestrutura. Isso aí sempre acontece do governo apresentar, né? Ele só não diz, ele fala assim, a minha meta é essa, mas ele não diz, durante esses 3, 4 anos de vigência do plano, o quanto que ele vai fazer, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, vamos supor, na área social, que foi a sua pergunta, o que a gente vem observando, de fato, até isso vem nos últimos anos, não do governo atual, né? Não dá para acreditar, porque está começando ainda um novo trabalho, né? Que o que vem crescendo são os gastos ligados à transferência de renda, da assistência social. A saúde, mesmo com a emenda constitucional que tem e garante um recurso pelo PIB nominal, que é bastante, né? Não é pouco em termos de garantia de médio e longo prazo, mesmo se a economia estiver mal, com inflação você vai receber dinheiro, etc., né? Então é PIB nominal, é o PIB real mais a inflação. Então a saúde vem crescendo menos do que a assistência social, principalmente a questão ligada à Bolsa Família. E a educação, que é o que mais tem surpreendido a gente, que vem caindo a participação. Há quase, um exemplo, 7, 8 anos atrás, a área social, né, o que a gente considera a área social, a assistência participava com metade dos recursos que a educação tem. Hoje, a assistência social passou os destinados à educação. Uhum. Então, isso reflete nas análises que a gente tem feito aqui, por exemplo, que é uma coisa que surpreende qualquer cidadão comum, o número de matrículas vem caindo tanto no ensino fundamental e principalmente no médio. Isso já considerando também a oferta que o setor privado cada vez mais vem ofertando na área de educação fundamental e média. Então, quer dizer, o Estado brasileiro tem ofertado menos matrícula, porque o setor privado tem crescido na prática, né? Então, a oferta de matrículas para o ensino fundamental e médio tem caído nos últimos anos. É um dado preocupante. São números que dizem bastante sobre como o Brasil está se planejando para o futuro, né? Nós conversamos com o consultor de orçamento aqui da Câmara dos Deputados, Ricardo Volpi, eu que agradeço muito a participação aqui no Manhã no Parlamento. Obrigado, Ricardo. Um excelente dia para você. Você também.